Senhor, meus irmãos, estamos dando início a mais uma lição. Queremos aqui pedir desculpa aos irmãos, pois na semana passada aconteceu muitos imprevistos para que nós pudéssemos dar a lição, a qual é a lição de número 6. Mas hoje estamos aqui, irmãos, tá bom? Deus abençoe a todos. Queria aqui cumprimentar os professores que estão ao meu lado, professor evangelista Ricardo Melo. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, meus irmãos, Denis, Amém. evangelista Gideão, a paz do Senhor, irmão Hélio, e a Amém. paz do Senhor a todos que estão assistindo. Mais uma escola bíblica, é mais um estudo da palavra de Deus para enriquecer o nosso conhecimento. Desculpa, evangelista, pode compartilhar. Graças a Deus, irmãos, também está aqui o nosso professor Wellington. Paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, evangelista Gideão, professor evangelista Gideão, a paz do Senhor, professor evangelista Ricardo Melo, a paz do Senhor, irmão Denis Felipe, professor Denis Felipe, né? E a paz do Senhor aos santos que se encontram no conforto do seu lar, para mais uma aula, uma lição, né, gloriosa da parte do Senhor, mais um rico aprendizado nesta noite. Amém. Também está aqui o nosso professor Denis Felipe. A paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, evangelista Gideão, evangelista Ricardo, professor Hélio. Amém, Senhor. Todos que estão acompanhando aí, que vão assistir posteriormente. A paz do Senhor a todos. Amém, queridos. Eu queria aqui agradecer a audiência dos irmãos, né? A irmã Cláudia lá no Rio Grande do Sul. A irmã tem nos acompanhado. O irmão lá na Bahia, não lembro agora o nome dele. A irmã lá de Minas Gerais está também nos acompanhando. Isso tem sido uma bênção, os irmãos têm sido enriquecidos com essas aulas. Amém? Louvado seja Deus. Então, como eu já disse logo no início, a lição é do número 6, amados, que tem por título A Condição dos Gentios Sem Deus. Amém? A gente vai ler o texto áureo com o professor Denis Felipe. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios 2, versículo 11. Verdade e prática, o nosso professor Leto. Outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Prosseguindo, amados, vamos ler a leitura bíblica em classe ou leitura bíblica no celular, né? Que se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 11 a 12, Romanos capítulo 4, versículo 12 a 14. Eu peço por gentileza ao professor Ricardo Melo que faça essa leitura em nome de Jesus. Portanto, lembrai-vos de que vos, no outro tempo, eres gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, e fosse pai da circuncisão, naqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé. Teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Amém. Graças a Deus, irmão. O objetivo geral é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados das promessas messiânicas. E o objetivo específico é conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão, explicitar
a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo, e afirmar que, desprovido de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Vamos iniciar pela introdução, por gentileza, irmão Denis, Felipe, o senhor poderia ler a introdução para a gente? Na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo estudaremos cada um desses aspectos. Amém. A gente vê aqui bem claro que os gentios, ele era incircunciso. Isso, evangelista. O autor nos traz essa introdução e lembrando, ele fala aqui do autor aos Efésios, isso aí foi tema da lição 1, não é? O apóstolo Paulo, que era tanto cidadão hebreu como romano, não é? Fala de regeneração e incircuncisão, né? Regeneração, um tema também abordado por nós, que é o novo nascimento, aquele que é nascido novamente de Cristo, não é? E agora sim, eles estão ligados em Cristo. Haviam experimentado 5 formas de privação, não é? Temas que nós vamos estudar posteriormente, não é? Mas, resumidamente, o que nós vamos ver é justamente essa condição gentílica, não é? Que na carne não tem mais valor nenhum, não é? Mas sim a fé que está em nós, a circuncisão interior do nosso coração. O senhor fala o sinal externo, né? Circuncisão mediante a fé. Isso, exatamente. A gente vai ver mais detalhadamente sobre isso. E haviam 5 formas de privacidade, né? Como diz aqui, estavam sem Cristo, os gentios, separados de Israel, alienados quanto à promessa, porque a gente vê que houve uma promessa para Abraão, para Moisés, para Davi, né? Então estava alienado quanto à promessa, sem esperança e sem Deus. Veja a condição evangelista do gentio, que queira ou não, evangelista, os gentios eram nós, né? Na verdade, no decorrer da lição, a gente vai ver esses 5 aspectos, né, de uma forma bem detalhada. Mas eu quero lembrar uma coisa, né, que nós não estávamos fora da promessa de Deus no que diz respeito à igreja, né? Assim, Israel como berço do Messias, nós estávamos cortados mesmo, nós não fazíamos parte de Israel, nós não servíamos ao Deus de Israel, e a gente vai ver isso durante toda a lição, né? Mas também lembrando que quando Deus chamou Abraão, ele disse: da nação de Abraão, né, seria bendita todas as nações da terra. Então, a respeito em forma da promessa, Deus já tinha um plano também de resgatar os gentios. Ou seja, Jesus não veio para um grupo específico, ele veio para todos. Isso, exatamente. E nesta lição teremos o privilégio de ver, né, 3 povos, né? A nação eleita, Israel, os gentios e a igreja. Amém, glória a Deus. Vou ler aqui esse primeiro tópico, chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de morto espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. A gente vê isso claramente quando Davi ele vai lutar com Golias, né? 1 Samuel 17:26. 17:26. Davi diz claramente incircunciso, né? Circunciso com o gigante Golias. Então, ele dá uma referência aqui 2:11, provavelmente em Efésios, capítulo 2:11. É o nosso textual. O nosso textual. Aí diz aqui, conceito de circuncisão. A gente vai ver o conceito. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino.
era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel, o estrangeiro comprado a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. A gente vê que aqui é uma lei do próprio Deus para o gentil, né? A questão da circuncisão, como foi bem dito aqui, que era com o 8º dia de nascido, o menino, vou deixar claro isso, era homem. Aí como era a circuncisão? Pronto, hoje é como a cirurgia, a remoção, podemos dizer, da fimose, né? Sim. É, como diz aqui, é uma remoção cirúrgica do prepúcio do órgão masculino. Então, para você que tinha dúvida, hoje é tipo a cirurgia da fimose, tá bom? Então, isso é uma lei, isso servia, deixar claro aqui, antes de Jesus Cristo, na lei, né? Aí a gente vai aprofundar mais detalhadamente sobre isso. Não sei se os irmãos têm algum comentário para abrilhantar mais aqui. Fique à vontade, nossos irmãos. Fechando o que o senhor está dizendo, era um sinal. Um sinal. Todo judeu, né, e aqueles que eram comprados, que não eram Estrangeiro, né? Estrangeiro, ele era circuncidado. Então era um sinal dos judeus. Aí nós já começamos a entender que por que Paulo ele escreve essa carta e fala essas coisas, porque esses mesmos procedimentos estavam querendo, os judeus estavam querendo impor aos gentios que se convertiam a Cristo. Então Paulo escreveu a carta explicando tudo isso, né, para mostrar que isso era para os judeus, e como a evangelista falou lá atrás, era uma lei, né, um pacto que Deus fez com Abraão e mandou circuncidar todos e disse as regras pela qual devia ser feito, e isso era um sinal que todo judeu, né, como ser uma marca, tinha ali, né, um povo de Deus, a marca do povo de Deus servia também como sinal. E vendo que aqui fala de estrangeiros, né, para ficar bem claro dos santos, esses estrangeiros aqui eram aqueles que era comprado dinheiro, serviçais, né, do povo judeu. Então, como era propriedade do povo judeu, tinha que ter o selo, tinha que ter, entendeu? O selo, o sinal do conserto, né? Então, em Cristo a lei, essa lei aqui, ela foi abolida, né? Podemos assim dizer? Por quê? Porque essa lei não é uma lei moral, ela não é uma lei. A gente vai ver essa questão da lei, evangelista, que essa lição já é uma preparação para a 7ª lição, que a gente vai ver na 7ª lição essas diferenças da lei que deu, que você, pelo que pareça, professores, até hoje eu vejo ainda um embaraço sobre essa questão das leis, né? Então essa daí pertencia aos judeus. Então Paulo está se referindo justamente a isso, ou seja, Paulo está deixando claro isso. A posição dos gentios era essa, a posição dos judeus era essa, mas tanto os gentios como os judeus, gentios incircuncisos e judeus circuncidados, todos aí, né, precisa da graça, precisa de Cristo, ou seja, pela fé em Cristo ser salvo. Então, nada é a circuncisão e nada é a incircuncisão. Então, professor, para deixar bem claro para os irmãos, alunos que estão ouvindo, pode ter essa dúvida, professor Denis. Hoje não é necessário a criança fazer a cirurgia, ou seja, circuncidar. Hoje não é necessário. Bem, assim, bem claro para os irmãos entenderem. Hoje essa cirurgia, né, você vê que o autor ele trouxe aqui o conceito médico, né? Então, por que é feita essa cirurgia hoje? É para evitar possíveis infecções que uma criança possa desenvolver
ao longo do... Então isso é uma coisa, né? Mas digamos que eu tenha um filho, e quando meu filho nascer, eu digo, eu vou agora circuncidar o meu filho para ter comunhão e pacto com Deus. Então de nada isso vai me servir. É bom deixar claro isso, professor, porque muitos hoje estão judaizando a igreja, entendeu? Então é bom a gente deixar claro para os irmãos isso, para que os irmãos venham entender que isso aqui ficou lá atrás. Em Cristo isso foi abolido, como bem explicou o nosso professor evangelista Ricardo Melo. Isso aqui foi um concerto, amados, feito com Israel. Foi com um povo específico, Isso, né? isso. Com Israel. Professor, por gentileza, o subtópico 2. O significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação, como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada. A circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Olha aí. Tinha um significado religioso aí, a circuncisão, não era? Isso, então logo a gente vê que para Israel não era simplesmente um fato, né, de cortar, né, com 8 anos, né, com 8 dias de nascido a criança, mas aquilo tem um significado religioso, né? E aquilo ali, ele mostrava que aquele povo era de propriedade peculiar de Deus. Era um povo que era de Deus. Era uma marca, como a gente vê, era um sinal, né, que ele servia ao Deus vivo. E Deus, ele exigia do seu povo santidade. Então, se ele era povo de exclusividade de Deus, ele precisava viver uma vida em obediência a Deus. E uma das exigências da parte de Deus para o seu povo é santidade. Então, logo, os judeus nessa santidade, né, eles não comiam qualquer comida, né? Eles não se juntavam, como o Salmo primeiro, né? Só que isso foi de uma forma tão assim séria para os judeus, que é sério, mas eles, numa má interpretação, chegou até o extremo, né? E a gente viu que Jesus Cristo, quando ele veio, você viu que Jesus quebrou muitas coisas que ele entendia a lei diferente. Então eles radicalizaram muita coisa, né, que não era necessário, né? Não que não devia se separar, né? Mas separar de quê? Não corporalmente de pessoas, mas de costumes. Então eram os costumes que o povo judeu não podia, né? Então você vê que Daniel, quando chegou na Babilônia, ofereceram manjares a Daniel, todos os outros ali judeus, mas de todos Daniel foi o único que disse: olha, não vou comer. Aí chamou, né, o servo do rei para que desse legumes, e Deus o abençoou, e ele, comendo legumes, em 10 dias estava mais formoso do que todos os outros. Então, por quê? Porque essas comidas eram sacrificadas a ídolos. Então, essas comidas que eram sacrificadas, porque vivia o que? Na idolatria. Os gentios, que eram conhecidos pagãos, né? Eles não conheciam Deus, e por não conhecer a Deus, eles viviam numa vida de idolatria, ou seja, eram muitos ídolos. Mas Israel não, Israel era uma nação de Deus, era uma nação peculiar a Deus, e a circuncisão era uma marca, né, que os judeus precisavam levar no seu corpo para eles mesmos entenderem que eles eram diferentes, que eles tinham selo e eles tinham uma marca que diferenciava dos costumes dos outros. Por isso que o maior mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, não terás outro Deus diante de mim, foi eu que tirei da terra do Egito. E aí, né, era o povo da promessa, o povo
de Abraão, né? Que Deus prometeu a Abraão tirar o seu povo e tornar eles nação, e assim foi. Mas essa circuncisão, ela religiosamente, ela tem o seu significado, não é simplesmente uma cirurgia, né? É um significado, é um selo, e esse selo, ele redunda em quê? Em santidade, responsabilidade diante daquele judeu, diante daquela pessoa que era circuncidado. E a responsabilidade dessa pessoa, como judeu, como servo, como filho de Deus, como povo de Deus, era viver em santidade, separado da idolatria, separado da prostituição, separado de tudo quanto Deus abomina. Interessante, evangelistas e professores, que a santificação, ela é um processo, né? Ela é um processo, é progressivo. A salvação não, a salvação é imediata, você é justificado, mas a santificação, isso não quer dizer que você é perfeito, é separado, né? Porque pode, então eu sou santo, eu sou... Não, uma vez salvo, não. É um processo, é algo progressivo, é dia a dia, né? Como bem falou aqui o nosso professor. E esse processo de santificação, o santo ao qual na Bíblia se refere, ela tem o significado de separado. Né? Separado, exatamente. Mas, assim, sabendo que a santificação é um ato progressivo. Isso. Agora, isso não quer dizer que a santificação, ela tem um início também, né? Mas ela é progressiva, né? É isso mesmo. No capítulo 17, né, de Gênesis, foi falado lá no início, Deus ele fala assim para, até então Abrão ainda, não era nem Abraão, anda na minha presença e ser íntegro. Isso foi as palavras de Deus, por ser perfeito em outras traduções. Você vê em Êxodo, né, 19, 5 e 6, Deus fala, se ouvires a minha voz e mantiver a minha aliança, não é? Deus vai ser como o povo de Israel. Então existe uma questão importante que o evangelista colocou, é um sinal, certo, para eles saberem, né, que são diferentes, não é? Mas que a aliança, a santificação é algo que é maior do que esse sinal. Essa foi, acho que a dificuldade hoje de muitos entenderem e chegaram ao extremo de muitos judeus, né, ortodoxos, de hoje em dia, eles colocar a lei, não é, acima de algumas coisas que não é condizente mesmo com a palavra de Deus. Isso tudo relacionado, evangelista, a uma má interpretação. Jesus veio dar o sentido da lei. Jesus, quando ele veio, cumpriu a lei na íntegra. E isso bateu de frente com alguns costumes dos fariseus, dos religiosos, porque eles entendiam o que interpretavam na íntegra. Aí Jesus mostrou que não era bem daquele jeito, né? E que isso se tornaram orgulhosos, de certa forma, né? Mas Jesus Cristo, sim, ele cumpriu a lei, revelou, viveu, mostrou, porque ele é a palavra, ele é tudo, né? Professor Léo, por gentileza, meu amado, subtópico 3. Amém. A circuncisão do coração. O apóstolo reconhece os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. O ser uma nova criatura. Ou seja, professor, esse sinal agora não é físico, ela é interior. Ela é interior. Aqui podemos ver, né, como já diz o subtópico, né, no seu contexto, a boa nova, né? É a esperança que Paulo trouxe, né, aos gentios em Cristo Jesus, onde mostra agora aqui a circuncisão mediante a fé em Cristo, né? Já ficou para trás
a questão da circuncisão carnal feita pela mão dos homens, né? Então, como aqui foi tratado que eram povos sem esperança, sem Deus, né? Cujo, né, as promessas estavam, né, para Israel, eles estavam privados de todas as bênçãos, né, e do mais importante, de Deus. Então, aqui ele já traz o que? Cristo, né, mostrando a esperança. Tu tens esperança agora mediante em Cristo, mediante a tua fé. E era um povo, né, de fé, mas era uma fé que era o quê? Desviada, né? Era uma fé que tomou seu curso, né, contrário. Então o quê? Era um povo de fé, porém em atividades pagãs, né? Atividades pagãs que no fim de tudo não levava a nada, né? No fim de tudo não levava a nada. Então era um povo que tinha ali, né, a sua fé mais martirizada no que foi passado e não no que estava à frente. Quando Paulo diz as coisas velhas, já deixei para trás e sigo, né, para o alvo. Então, Paulo chegou para mostrar, né, aos gentios, aos incircuncisos, como aqui fala, né, como aqui a gente já deu esses dois subtópicos na carne, mostrando agora o lado espiritual, né, o lado que o quê? Que o homem gentil poderia alcançar através da fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém, amados. Vamos prosseguir, queridos. Vamos para o subtópico 4, a circuncisão na nova aliança. Professor Denis Felipe, por gentileza. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sobre a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que a nova aliança, a circuncisão, somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Aleluia. Então estamos vivendo uma nova aliança, podemos assim dizer? A nova aliança, né? Esse concílio, né, foi uma reunião das principais lideranças, né, na época da igreja, onde o evangelista Ricardo comentou um pouco, né, sobre isso. Eles queriam impor, não é, essa circuncisão aos novos convertidos, aos gentios, não é? Agora aí Pedro, não é, Pedro ele diz: ora, se o Espírito Santo ele não fez distinção, se o Espírito Santo purificou os corações, quem somos nós, não é, para dizer que eles são ou não são de Deus, não é? Então você vê que, porque mostrando a todos que não era mais apenas algo externo que fazia a diferença, mas sim o nosso coração, não é? É a circuncisão da nossa alma. O coração aqui, não é? Nós entendemos como a sede das nossas vontades, a sede dos nossos desejos, não é? Então é isso que agora tem importância para Deus. É daí que, através do Espírito Santo, que brota o verdadeiro louvor, a verdadeira comunhão. Então, nesse sentido, evangelista, essa é a nova aliança que em Cristo Jesus nós, graças a Deus, fazemos parte. Então, professores, só para a gente concluir esse primeiro tópico de tudo que a gente viu, professor Ricardo, Melo, Denis e Joel, a gente pode dizer que a gente não faz parte da comunidade de Israel, mas sim, não me atrapalhando, professor, mas sim fazendo parte da comunidade da igreja, ou Israel espiritual, ou se eu tinha algo para acrescentar em cima disso, o que a gente pode esclarecer para os alunos a respeito disso? Bem, sobre aqui, ó, já o parágrafo, né? A circuncisão na nova aliança. Então, por essa palavra circuncisão estar aqui, não quer dizer que essa circuncisão na nova aliança é a circuncisão lá. É uma palavra representativa, porque a circuncisão era um pacto, uma aliança que fez lá. Aí, aqui o autor, inclusive, ele diz a circuncisão na nova aliança, que foi o que Paulo disse, né?
que a circuncisão agora na nova aliança não é uma cirurgia, não é na carne, é no coração, né? É quando o homem, pelo Espírito, pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus, ele entende que ele ele entende que ele é pecador, ele entende que é carente da graça do Senhor, ele entende o sacrifício de Jesus Cristo, ele entende toda a obra redentora de Cristo, como nós já vimos na lição passada. Então, quando ele começa a ver daí, aí ele se arrepende dos seus pecados, crê em Jesus Cristo como Salvador, né? Então ele é justificado para a santificação, ou seja, ele é santificado, justificado para andar numa nova vida, que é o nascer de novo. Ele é regenerado, e isso não acontece na parte exterior do homem, não, isso acontece na parte interior do homem. Então a circuncisão a qual Paulo se refere, a circuncisão, né, na nova aliança, né, por ele usar a palavra circuncisão, não quer dizer que é de novo chegar e fazer o processo. Não, aquele processo já foi. Aí ele só usa a palavra, né, para ver que a aliança, né, que a circuncisão não era aliança. Aí ele está dizendo o seguinte: ele podia agora falar assim, a aliança, né, o selo da nova aliança é o Espírito Santo. Um sentido figurado, né? Que o fator justificação agora, né, não mais representado, né, ao pé da letra, podemos assim dizer, naquilo que foi feito pela mão dos homens, mas que agora, né, ao comando, à direção do Espírito Santo. Esse sim. E outra coisa, irmãos, é que aí você vê que não é por mão do homem. Não foi o homem que foi lá e fez. Isso foi no Antigo Testamento, isso. Mas agora é o próprio Deus que vai lá no coração do homem, faz morada e faz morada. Foi ele que fez isso, né? Então, aí essa circuncisão lá atrás era para Israel, como outras coisas era para Israel. Algumas leis direcionadas a Israel. Lembrei também que outra coisa que eu ia falar é que até hoje os judeus, ele circuncidado, se convertendo, ele precisa ser batizado em Cristo. Aqueles que nasceram, que se converteram, circuncidados ou não, eles precisam ser batizados em Cristo. E novamente ele não precisa mais ser circuncidado. Porque uma nova pela fé, né? Essa é a nova aliança, é a fé, né, que Paulo está deixando bem claro aqui na palavra de Deus, é que é a fé que leva à nova aliança, né? A fé leva o homem a se arrepender dos seus pecados, né, e crer em Jesus Cristo como Filho de Deus e único Salvador, e ele passar a viver uma nova vida regenerada, porque ele morreu e ele ressuscitou com Cristo. Amém? Uma referência para os santos, aqui deixando, né? Posso fazer até a leitura dessa referência, quando Paulo recita lá os Romanos, né? Capítulo 2, versos 28 e 29, que diz: porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão aquele o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, não no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Para deixar mais claro ainda a respeito do que o professor Denis falou, isso causou um impacto tão grande na igreja que estava travando a pregação, estava travando. E Paulo, ele já tinha sido revelado a Paulo uma clareza tão grande, e Paulo não teve dúvida, mas alguns apóstolos que andaram com Cristo, eles tiveram dificuldade de entender isso. Então Paulo teve que voltar de Antioquia, que lá foi onde voltou para Jerusalém para tratar sobre isso. E estava ali, né, os anciãos, os apóstolos, e foi quando Pedro se manifestou, gente, porque Pedro teve a experiência com Cornélio. Pedro, ele entrou, ele teve uma revelação do lençol, do répteis, né?
come, mata, ele nunca pôs coisa impura na minha boca, né? E ele até então não tinha entendido. Aí, mas o Senhor disse: não diga o que é impuro, aquilo que eu purifiquei. Então, o Senhor já estava revelando a Pedro, né, acerca do que ia acontecer. Aí foi quando os servos de Cornélio chegou e ele foi na casa de Cornélio. Olha, ele entrou e Pedro, inclusive, foi sido questionado por isso, porque ele entrou na casa do gentil. Aí agora Pedro já tinha sido avisado por Deus, né, por Jesus Cristo, e aí Pedro se manifesta e diz assim: bem, se realmente eles precisam ser como o Espírito Santo coisa que ele santificou, e eles têm o mesmo dom que nós. Então, quem somos nós para dizer que, né, aquilo que o professor Denis Então, falou, essa dissensão foi quebrada. isso, aí teve um concílio de Jerusalém. Por quê? Porque isso ia travar, ia fazer dois povos ainda. Mas o plano de Deus não é que fiquem dois povos agora, não. É como Deus disse a Abraão: através da tua descendência será bendita todas as nações da terra. Então, aquilo que eu falei, num momento era Israel, a aliança ali, o primeiro pacto ali. Mas esse pacto que Deus fez com Israel estava avisando já o quê? Que através de Israel, que era o berço do Messias, ia ser bendita todas as nações da terra. Foi a conversa que Jesus teve com a samaritana, né? Ela perguntou: olha, é aqui em Jerusalém? Aí ela disse assim: não, né? Ainda, né, nesse momento, mas chegar a hora, e a hora é chegada, que os verdadeiros adoradores não com espírito e verdade, não só nesse monte, né, mas em qualquer parte do mundo. Aí Jesus estava falando já da nova aliança, né? Então, é isso. Amados, vamos para o tópico 2, que tem por título Estranhos ao Concerto da Promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho ao conceito da promessa. Primeiro subtópico: uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade do gentio era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Também significa que eles desconheciam Cristo, como também era indiferente às promessas acerca dele e de sua obra. A gente vê, amados irmãos, que Cristo ele não se mistura, né? Os gentios, eles adoravam a outros deuses. Isso que é interessante. Por que o fato de dizer isso? Hoje se prega o culto ecumênico, a mistura. A gente vê aqui que os gentios, ele era um povo pagano, mas eles tinham que aceitar a Jesus, né? Ser transformado para viver uma nova vida, né? Porque eles não conheciam Cristo, né? Veja que no final diz assim: como também eram diferentes as promessas acerca deles e de suas obras. A gente vê duas coisas aqui, né? Ele tinha uma fé diferente, eles seguiam ao Deus estranho, e a obra, a gente vê que muitos: não, eu dou oferta, muito eu faço isso. Então, obra não salva, né? Você faz a boa obra quando você é transformado em Cristo. Aí você sim, você faz porque é transformado. Eu não faço a obra para ser um transformado, não é verdade? Mas isso é interessante, irmãos. Se tiver alguma coisa para somar, fique à vontade. Irmão Dente, professor Dente, professor. Senão a gente já segue aqui para o subtópico 2. Falou realmente, resumiu bem, né, evangelista? Essa vida sem Cristo, ou seja, eles não tinham conhecimento, né? O evangelista Ricardo, mais uma vez, ele tinha falado que a circuncisão foi ao povo de Israel, o povo enquanto comunidade, então tem as suas leis, era um povo separado daquele, mas hoje não, hoje todos nós, né, temos esse privilégio, né? Esse acesso de agora estarmos numa nova posição em Cristo Jesus. Amém.
Vamos para o subtópico 2, irmãos. O nosso professor Ricardo Melo, ele vai fazer essa leitura. Separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e consequentemente não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendência de Abraão. Olha, então Cristo, ele é o caminho. Pedro, nas suas cartas, ele deixa bem claro, né? Pedro 2,9, e assim como Paulo, vocês não eram povo, agora vós sois povo, eleitos. Então, a expressão que Pedro usa, se a gente vê no Velho Testamento, se eu não estou bem enganado, lá em Isaías, Deus falando a Israel diz a mesma coisa: vós sois o meu povo, né, peculiar, né, separado, eu vos escolhi. Então Pedro usa a mesma expressão que Deus usa lá no livro dos profetas, para se referindo aos gentios, que nós não éramos povo, e agora nós somos povo, sacerdócio real, nação santa, eleitos por Deus. Deus nos tirou da lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Antes nós não éramos, mas agora nós somos. Então aqui Paulo enfatiza a situação que vivíamos, como nós vimos os 5 tópicos, né? Os 5 coisas. Não distante de Deus, da promessa, das bênçãos, né? Sem esperança. Então assim viviam os gentios, né? Aí Deus se revelou primeiro a Abraão, né? De Abraão fez aquela nação, circuncidou. O único povo que adorava a Deus eram os israelitas. O único altar que realmente era o altar do Deus verdadeiro era Israel, quando estava na obediência a Deus, e ele prestava porque foi revelado a Israel. Mas ele foi um povo que Deus preparou para que através desse povo viesse o conhecimento dos gentios. Então hoje nós vivemos no tempo dos gentios. Então, ou seja, esse tempo que estamos vivendo é o tempo que Deus está se revelando para os gentios, aqueles dos confins da terra que o Senhor falou. Prega em Samaria, em Israel, né? Em Samaria até os confins da terra. Então, hoje o Evangelho é as boas novas para todos, judeus, gregos. Aí Paulo disse: hoje não tem grego, não tem judeu, bárbaro, não tem nenhum povo que Deus, que em mim não possa, né? Isso, que Deus não queira salvar, que Deus não queira justificar, que Deus não queira trazer para essa nova aliança, né? Então, em Cristo é judeu, porque ele disse a samaritana: é em Israel, vocês adoram porque vocês não conhecem. A samaritana, então vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. E como está escrito, a salvação vem dos judeus, que era a promessa que Deus fez a Abraão, que através da descendência de Abraão seria em todas as nações da terra. Bendita em Abraão pela sua descendência, Jesus, né? A gente fala muito de Davi, mas Davi veio das tribos, né? Que veio lá do início de Abraão, filho de Tera. Então você vê que hoje, nessa nova aliança, as leis que foi colocada para Israel não vai ser imputada aos gentios. Os gentios não conhecem. O que ele precisa conhecer é a Cristo e o novo nascimento. Aí entra que lei? A lei moral.
A lei moral, essa não muda, né? Os princípios divinos não mudam, que é a santidade, né? Que era para Israel e para todos os outros. Então, quando no primeiro concílio da igreja eles queriam imputar a circuncisão, Paulo disse: não, isso aí já não vale. Aí o que é que foi decidido? Não deve se contaminar coisas impuras, ou seja, sacrificar ídolos, que isso é paganismo, isso é idolatria, uma vida sexual ilícita, né? Então isso tudo entra. Aí Paulo vai deixar isso claro em Gálatas capítulo 5. Ele vai dizendo: andai em espírito e não cumprir a concupiscência da carne, porque as obras da carne são manifestas, que são o quê? Lascívia, prostituição, idolatria, feitiçaria, inimizade, inveja, porfias, glotonarias e assim sucessivamente. Então você vê que todas as leis ali são leis morais, leis que realmente é pecaminosa, lei que realmente veio quando Adão pecou, né? Mas aí é que Paulo diz que realmente os gentios não é para praticar tais coisas, a sensualidade, né? Então tudo isso aí provoca o que é a ira de Deus. E como já disse a vocês, afirmo agora, e como já tinha dito, Paulo disse: eu digo, afirmo, né, como outra vez, quem comete tais coisas não herdarão o reino dos céus. Quem? Gentios, judeus e etc. Mas aí os gentios que não conheciam aquela lei, aí queriam imputar aos gentios essa... os judeus queriam imputar aos gentios isso aí. Não, o que resta agora, tanto para gentios e para judeus, né, em Cristo é uma nova vida, é uma nova aliança. Mas que circuncisão é essa? Coração, é o novo nascimento, é entregar a vida, reconhecer que é pecador, se arrepender dos seus pecados e viver uma nova vida. O que é que, irmãos, determina, o que é que revela isso? As atitudes, mudança de hábitos, mudança de atitudes, a mente regenerada. Por isso que vem essa palavra se converter, né? Mudança de atitude. Converter. Aí Paulo disse: esse sinal é na carne, vocês nunca conseguiram fazer, mas Deus está fazendo a circuncisão no coração. É essa daí que é a verdadeira circuncisão. Amém, queridos. Vamos adiantar aqui, amados. Vamos para o subtópico 3. Professor Érico, por gentileza, meu amado. Alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias, dentre eles o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor. De alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Olha aqui, 3 promessas, 3 pactos que a gente vê aqui para Abraão, Moisés e Davi, né? A gente vê que Deus falou para Abraão que da sua descendência vai uma grande nação, se ouvir. A gente vê para Moisés: se ouvir também, será abençoado, né? Então, essa promessa serve para os gentios também. Mas em quem? Em Moisés, em Davi, em Abraão? Essa é a dúvida que o professor Ed vai ter agora para os irmãos. É no Messias, né? Em Jesus Cristo. O nosso professor evangelista Ricardo, ele deixou tudo tão esclarecido e bem detalhado anteriormente, né? Esclareceu um ponto-chave de estar em Cristo, né? E detalhou, né, os pontos
relevantes a Israel, né? Que aqui a gente pode dizer, se falando-se um povo, né? A igreja, agora se falando na igreja, a gente vê que a situação é tão grave e cruel para os gentios, né? Que estavam longe da natureza, né? Da natureza, né? Da carne judia, da natureza judia, estavam longe, né? E da também natureza espiritual, né? pelo seu politeísmo, né? De adorar vários deuses, eles estavam distantes, né? Eram povos pagãos, eram povos idólatras, então estavam distantes, né? De Deus. Mas aqui você vê que a partir do momento que agora eles, né, entendedores de que em Cristo Jesus, né, aquela representação natural cai, né, ela cai literalmente, né, eles agora começam o quê? Né, a ser revelado para eles o grande amor de Cristo, né, mediante agora o quê? A transformação, um ser, né, um nascer de novo. Então agora ele se imune do que é o quê? Do que é, né, santo, do que é real, do que você pode sentir, né, em você. Então você aqui vê que mediante a Cristo que disseminou essa situação, hoje você está, né, em Cristo Jesus, você ganha o quê? Você ganha uma nova identidade, não é verdade? Uma nova imagem. Quem é a imagem agora que você ganha? A imagem de quem? De Cristo. Então a mente de Cristo, proceder como Cristo procede. Então o nosso professor evangelista Ricardo, ele já deixou muito bem destrinchado quando mudança de atitude, né? Então agora eles vão o quê? Eles caem na real, né? Que tem algo, né? E uma pessoa maior do que um tratado, né? Do que uma seita ou algo parecido, né? Hoje em Cristo Jesus não estão mais alienados, não estão mais distantes daquilo que só era para Israel, foi quebrado, né? E que em Cristo agora não faz dissensão de dois povos, como aqui o nosso professor esclareceu muito bem, né? Onde em Cristo agora é um. Então aquilo que foi, né, para Abraão, aquilo que foi para Moisés e aquilo que foi para Davi, hoje, né, em Cristo Jesus, nós gentios também tomamos posse, né? Hoje também tomamos posse. Ô professor, aí você vê que lá naquela ceia, aquela grandiosa ceia, vai estar lá Abraão, Isaac, Jacó, o senhor vai estar. Glória. Eu vejo pai Abraão e também os meus irmãos que um dia por amor a Cristo morreram. E você vê, santos, Então ali é que você vai ver Deus Deus tem todo. separação, né? E interessante o seguinte, aí entra a ceia, né? Não está na coisa, mas a ceia ela expressa justamente isso. Todos os povos, Japão, onde tiver uma pessoa está ceando, então é um só povo em Cristo. Então, Não foi Maria, Não. mas foi Paulo. Misericórdia. Eu muito Cristo. Pois é. Então quando nós estamos ceando, lá no Japão está ceando, até nos convida a terra está ceando, estão comendo o quê? Simbolizando o corpo de Cristo, né? Então na África estão celebrando a ceia que simboliza o corpo e o sangue de Jesus que foi partido por nós. É algo perpétuo. Aí então você vê que é o mesmo cerimonial, é o mesmo significado, né, a ceia. Então nós somos, apesar de ser muitos, somos um só pão, um só corpo, né? E Cristo é o cabeça, né? Então é um só povo. Amados, vamos para o tópico 3, professor Denis. Sem esperança e sem Deus. O senhor pode ler, por gentileza? Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Desprovido de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo, e que, consequentemente, pudesse ser ditosa.
além dessa questão, e os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinha em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revela a ausência de Deus. Olha aí, uma pessoa sem Deus, os gentios eram. Eram, como vem trazendo aqui a lição, né? Eram alienados, ou seja, eram distantes, excluídos, né? Então imagina um povo, não é? Que era Israel, e Deus escolheu, não é? Os outros povos não faziam parte daquilo, não é? Não faziam parte dos costumes, da lei, da promessa, da aliança. Hoje em Cristo Jesus, não é? Existe a nova aliança, né? E através disso nós temos essa comunhão com Deus, esse acesso à presença de Deus, não é? E falando um pouco de esperança, não é? Confiança, uma confiança que vai além da terrena, não é? Mas a confiança em Cristo Jesus. Então nós hoje somos, o Espírito Santo habita em nós. Então Ele nos dá essa esperança, não é? Que nós somos salvos, que nós somos filhos. Então, quando hoje o autor ele fala aqui de incertezas, perturbações, é muito o velho homem falando, a carne falando, mas aquele que sabe que tem o Espírito Santo de Deus, não é? Que ele tem a certeza, porque o Espírito Santo de Deus ele faz isso, ele coloca a certeza nos nossos corações, que somos mais que vencedores, que nós temos que Deus habita em nós. Então, ter essa certeza é que nos dá essa esperança. Os gentios naquela época eles não tinham essa certeza porque eles não tinham esse conhecimento, porque eles eram alienados a Deus. Eles eram uma parte de Israel. Então imagina hoje uma nação, existe o povo do Japão e nós não temos nada com eles, ou seja, nós não sabemos o costume, nós não temos conhecimento de muitas coisas que acontecem em termos de nação e cultura lá. Então assim era Israel e as outras nações, né? Mas aí agora, por meio de Cristo, foi quebrado isso. Então Cristo nos deu o acesso, o conhecimento, não é? Através dele, para nós entendermos, não é? Entendermos que através de Cristo o Espírito Santo confirma, é o penhor, não é? Assim, nos dá essa segurança de que a gente vai com Cristo na glória. Sem a E essa perturbação que o Denis falou, que o autor fala, é devido a alguns ensinamentos que fala filosofia. Então, os pagãos, que eram os gentios, eles tinham religião. E essas religiões escravizavam Deus. Mas eles existiam rituais. E eles eram presos à escravidão, né? Porque eles têm os ídolos. E eles serviam a esses ídolos. E eles entendiam que estavam fazendo a pressão. Com os índios, por exemplo. Os índios não tinham conhecimento de Deus. Eram pagãos, eram gentios. Mas os índios adoravam a lua, a natureza. Porque o homem, ele em si, dentro dele, ele tem a necessidade de adorar. Deus já fez o homem para isso, porque ele é criatura. Então, você vê a necessidade do homem de adorar, porque Deus fez o homem para adorar, mas adorar a ele. Então, o pecado, ele cega o homem. E por não ter esse conhecimento, como o professor Denis falou, mas aí tinha as filosofias, eram homens, né, inteligentes, considerados sábios, que criavam alguns deuses e algumas determinações que o povo precisava fazer. O povo se sacrificava. Tinha pessoa que fazia tanta coisas absurdas, mutilações, adoecia psicologicamente, pesava na consciência porque entendia que entristeceu o tal Deus, né, os deuses. E a gente vê no Velho Testamento Deus Moloque, e outros deuses. Evangelista, e hoje também tem isso, né? Hoje a gente viu no contexto, na primeira lição, a cultura de Efésios, né? Da cidade lá, que a gente falou da deusa Diana, que era a principal deusa lá. Até a economia era baseada em artífices, em objetos, né? E isso deu até confusão com Paulo na época, né?
Hoje está da mesma forma, infelizmente. Só que hoje as pessoas têm esse conhecimento. Não é? Hoje a palavra de Deus, através da tecnologia, pode chegar a lugares que homens não podem chegar. Não é? Então hoje não vai ser por ignorância, não vai ser por mas eu não sabia. Falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Hoje já é diferente. Hoje é por ignorância mesmo, ou seja, por dureza do coração. Né? Ou seja, evangelista, mesmo assim, essas pessoas não têm esperança e nem paz. Nem paz. Mas em Cristo nós temos. Porque eles não têm um caminho. Não tem um caminho. Né? Eles não têm um norte. Jesus é o norte. Interessante, e glória a Deus por isso, porque Jesus, enquanto o homem ele não achar Jesus, ele não achou o norte dele. E muitos pensam que o norte é aquele que ele determina. Não, o norte é aquele que Deus determina para ele. Porque Isaías diz: eu é quem sei o pensamento que tenho de vós, pensamento de paz e não de mal, para que tenhais o fim que desejais. É por isso que quando o homem abre o coração para Deus, aí o homem ele sente paz, né? Vinde a mim todos que vós estáis cansados, eu muito sobrecarregado, que vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para a vossa. Vejam que aqui era sacrifício todo. E sacrifício. Que perdurava dentro de si aquele mesmo E vazio. o que é que isso trazia e traz para todos que hoje ainda praticam? O professor dele falou que até hoje existe só desespero, pavor, medo. Porque não preenche, né? Mas essa certeza que ele fala é como conhece Cristo. A segurança, é a âncora, se firmou, é o alicerce, né? Trazendo agora, só para finalizar, trazendo esse aspecto mesmo que a gente está falando aqui, essa questão de temerosidade, né, dos homens a qual ainda não achou a Cristo, o Covid-19 foi o que ele está causando, né? Muita gente temerosa, muita gente desesperada, muita gente adoecida. Entendeu? Ou seja, o cristão não tem que ter esperança. O cristão tem que ter a paz. A paz, né? a esperança. Quando a palavra de Deus fala se desviar do mal, ele está se prevenindo. Isso. Amém. Veja, irmão, a gente leu o subtópico 1, desprovido de esperança. Agora vamos ver o subtópico 2, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram polietistas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindade pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção, desígnio eterno do verdadeiro Deus. Esse tópico aqui, não foi? Eu acredito que eu nem. Mas é porque é o Espírito. Pronto, é o Espírito de Deus, porque um tópico leva a outro, né? E a gente vê que a coisa é ampla. Então, assim, havia uma ignorância. Então, o primeiro pacto foi com Israel, mas não quer dizer que Deus, né, ia fazer um pacto com Israel e ia esquecer os outros, porque ele fez a promessa a Abraão. Ele disse: da tua descendência será bendita todas as nações da terra. Então, assim, por um determinado tempo, né, Deus fez pacto com Israel, foi o berço do Messias, mas o plano divino, como nós já vimos lá, era alcançar a todos. Então isso está dentro, Israel está dentro do plano divino de Deus, né? Israel, né, foi o primeiro pacto, a nação do primeiro pacto, para que através de Israel fosse bendita todas as nações da terra. Deus mostra com isso que as bênçãos de Abraão, que ainda não era chegado hoje em dia, mas ia chegar a um determinado tempo
que ia ser alcançado. O que foi que profetizou o profeta Joel? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então Deus sempre mostrando, né? Um povo que fala outras línguas, né? Se juntarão. Olha aí. Desde o Oriente até o Ocidente. O meu povo, né? Então, ou seja, se ajuntarão. apesar de nós gentios, podemos dizer que é verdade, nós gentios, né? Nós não somos Israel. Hoje somos Israel de Deus, não a Israel terrestre. Nós somos a Israel, né, celestial. Estamos na igreja e a igreja é a Israel de Deus na terra, né? Que temos uma promessa de ir para uma terra que não é a terra terrestre, é a terra, né, que manda leite e mel, mas dos céus, né? Jesus disse que ia preparar lugar, né? E nós estamos, e a Nova Jerusalém. E essa Nova Jerusalém não só vai entrar os judeus, os circuncidados, não, aí passou. Vai entrar os africanos, vai entrar aquele que nasceu de novo e lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quem são esses? Judeus, bárbaro, escravo, livre, celta, e todo aquele que crê e se converter dos seus maus caminhos, esse tem direito, né, de ir para as bodas e reinar com Cristo na eternidade. Quem nos garante isso? Quem nos prometeu isso? Jesus. Deus. Aí eu diria para você, depois que Jesus veio e prometeu, não. É isso que eu quero dizer, né? Quando ele chamou Abraão, Deus já estava no plano de Deus, os gentios. O evangelista e professor, você vê que o homem, ele nasce com essa necessidade de adorar. A gente vê aqui a expressão sem Deus, aí o autor disse, significa que ele não adorava, ele não tinha um Deus, não o nosso Deus que nós servimos, mas você vê, uma pessoa quando é orientada pela palavra, ele adora a outras coisas, adora uma barata, adora um rato, né? Adora a lua, como o senhor bem falou aqui um pouco antes. Então, veja que os gentios, ele adorava alguma coisa, mas pela palavra de Deus, ele foi despertado, né? Que somos nós hoje, e temos esperança e temos a paz. Paulo diz que é o tempo da vossa ignorância. Isso. Paulo diz o tempo da vossa ignorância. Inclusive ele fala para os Gálatas, que eu estou lendo novamente Gálatas. Então, ou seja, nós somos livres. Hebreus diz assim, em Hebreus, a lei são a soma das coisas futuras, né? Então a lei era sombra das coisas reais, né? Então depois de Cristo, Jesus ele cumpriu. Vocês vão ter que cumprir toda a lei, e vocês nunca cumpriram a lei. Amém? Meus queridos, aconteceu um imprevisto. Nós vamos dar conclusão para a gente fechar essa lição, tá certo? O nosso irmão Leto, ele faz a leitura que é a conclusão, e depois a gente encerra orando. Amém, amados? Amém, santos. Vamos fazer uma leitura agora e prestar bem atenção, né, o que esse contexto aqui ele vai nos trazer, né, e que possamos sim nos alegrarmos, né, no Senhor Jesus Cristo. No outro tempo, éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Amém. Vamos encerrar com oração. Nosso irmão professor Denis Felipe ora, e o professor evangelista Ricardo despede com a bênção dos apóstolos. Senhor nosso Deus Pai maravilhoso, és grande, Senhor. Deus, agradecemos mais essa oportunidade, Senhor, essa aula maravilhosa, edificante, Senhor, a qual nós aprendemos mais um pouco da Tua palavra, Senhor.
meu Deus, que nós nos fortalecemos, meu Deus, que a nossa esperança em Cristo Jesus continue firme, Senhor, confiantes, Senhor, de que nós iremos, Senhor, cear contigo, Senhor, e com todos os povos a quem Tu escolheste, Senhor, para que nós possamos reinar contigo na glória, meu Pai. Meu Deus, fica conosco, meu Pai, abençoando, meu Pai, nos livrando de todo o mal, repreendendo todo o mal, meu Pai. Abençoa todos esses que estão em casa assistindo e aqueles que vão assistir, que vão escutar e desfrutar da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor, a Tua palavra possa tocar nos corações daqueles que ainda estão nessa condição, Senhor, afastados de Ti, meu Pai. Que eles possam estar entendendo que não há outro caminho, Senhor, que não há outro meio a não ser através de Ti, Senhor. Amém. É isso que eu te peço. Graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Divino Espírito Santo seja com todos nós, e demais povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, fiquem na paz, Deus abençoe. Só então hás de ver